olha, a gente começa o programa de hoje com mitos e verdades e com muita ilustração bacana dessa minha equipe que cada dia surpreende mais. Juju e Flavinha arrasaram porque a gente vai falar de dores de garganta no verão. Quem aí já acordou com aquela sensação, né, aquela garganta pegando e você não sabe por quê? Mas assim, tem vários mitos e verdades envolvendo e é o que a gente vai descobrir com ela, que é otorrinolaringologista, a doutora Roberta Pila. Bem-vinda. Oi, Carol, tudo bom? Bem? Prazer em recebê-la. Já comecei adorando a receita do muffin Cê de laranja, viu? que já tá aqui dentro da vibe dos nossos alimentos para dor de garganta. Olha, e a gente não... Olha, eu falo que tudo aqui acaba se conectando, tá vendo? A gente vai guardar, então, daqui a pouquinho o muffin, vamos colocar ele aqui na nossa mesa, porque temos aqui, olha isso, a nossa garganta, né, já com vírus, com bactérias, né? A gente está simbolizando ali nas cores quais vírus, quais bactérias que podem envolver aí os nossos quadros de dores de garganta. Mas vamos começar com os mitos e verdades, doutora? Bora, e aí você vai contando pra gente, a gente vai ilustrando aqui com as nossas opções. O primeiro, na tela, mito ou verdade? Olha lá. Será que tomar sorvete ou bebida gelada piora a dor de garganta? Isso é mito ou é verdade? Carol, na verdade, em relação aos gelados, a gente tem vários estudos que dizem que o gelado até ajuda na dor de garganta. Por isso que a gente considera um certo mito, mas uma certa verdade. Tá. Quando a gente fala nos transmissores do ponto de vista de dor, o que acontece é que o gelado acaba diminuindo o processo inflamatório desses nossos captadores de transmissores de vírus e bactérias. E isso, consequentemente, diminui, em princípio, o processo inflamatório que vai vir decorrente disso. Então, o gelado até pode melhorar. Só que o que acontece? Existem outros receptores que a gente tem no corpo que são ajudados com o calor, que a gente libera substâncias que dão conforto. Tá. Então, quando a gente bebe uma bebida quente ou morna, a gente acaba tendo mais conforto e isso também dá uma sensação de analgesia. Entendi. E diminuir a dor. Então a gente tem aí um mito e uma verdade, porque o gelado pode dar um pouquinho mais de, inicialmente, uma sensação mais de desconforto, mas ele até tem uma ação analgésica. O que eu falo é que a gente tem que ser um pouquinho a gente mesmo. Você tem que se conhecer. Se o gelado te dói e incomoda, passa para o morno. Se o gelado tanto faz, pode manter, que em princípio os estudos mostram que mal absolutamente não faz. O que às vezes o gelado pode fazer é que, dependendo das situações, ele diminui o movimento ciliar, que são as nossas vassourinhas naturais do sistema respiratório, que é o que o ar-condicionado, algumas outras coisas vão fazer. Então, às vezes, um outro gelado também pode estar relacionado. Porque a gente associa a questão do picolé, do sorvete, por ser gelado, que vai causar um problema, aumentando muitas vezes, não a dor em si, mas a questão da temperatura ajudando ali que aquela bactéria, que aquele vírus piore. Exatamente, por isso que eu acho que a gente fala, os estudos ainda estão em evidência, precisam ser feitos para a gente aumentar a questão dessa predisposição bacteriana e viral junto com os gelados. Tá. Mas de maneira geral, quando a gente fala de dor, a dor realmente pode ser melhorada com um alimento mais frio. Tá aí, mamães, então quando as crianças estiverem com aquela dorzinha, mas quiserem, né, tomar um sorvete, agora a consciência tranquila. Individual, exatamente. É isso. Vamos para o próximo mito ou verdade, que a gente vai conversar sobre vírus, bactérias e tem muita coisa bacana. Olha lá. Mito ou verdade? Mudanças bruscas de temperatura podem causar dor de garganta? Então, isso é uma verdade. É verdade? As alterações de temperatura fazem com que a gente acabe ficando com um pouco mais de desconforto. E o porquê? Muitas vezes as mudanças de temperatura fazem que o nosso nariz tranque. O nariz é uma estrutura que é feita para filtrar, aquecer e umidificar o ar. Então, quando a gente tem essa estrutura nasal alterada, por variações de temperatura, que o nariz vai se proteger para que o ar entre numa temperatura agradável, que é a nossa temperatura corporal, que é os 35, 36 graus. Então, quando ele começa a aquecer e se a temperatura está muito forte, o nariz vai fechar, vai fazer com que o ar entre para se umidificar e aí a gente acaba fazendo o quê? Abrindo a boca para respirar. E a boca não é feita para respirar. A boca é feita para falar e para exalar outras funções. Então, quando a gente acaba tendo essa respiração oral, a gente acaba sim fazendo uma piora porque existe um ressecamento e uma irritação da garganta. Que coisa! E aí por isso que acaba tendo a piora da dor. Então, por isso não incomum acordarmos depois de uma noite que a gente deixa o ar condicionado ali um pouquinho mais gelado, acordar com aquela sensação que realmente tem uma dorzinha, mas que ao longo do dia ela desaparece. Exatamente. Então, porque a gente vai lubrificando a garganta com
a deglutição, a saliva, o café da manhã, e aí vai melhorando e essa garganta fica mais lubrificada e aí volta à normalidade. Que coisa, então nesse caso não temos nem vírus e nem bactérias presentes nessa dor de garganta. Não. Quando a gente fala em dor de garganta, a gente tem um monte de causas. E essas causas, sim, estão relacionadas muitas vezes a processos bacterianos, a processos virais e outras vezes outros fatores, como fatores irritativos, como uma temperatura elevada, eventualmente um refluxo, fatores irritantes como uma fumaça, poluentes. Então, a gente tem várias coisas que podem estar relacionadas. Que coisa, a gente está vendo, nem sempre tem bichinho lá, às vezes é só essa questão mesmo. E ao longo do dia, eu já tive isso várias vezes, porque eu gosto de um ar-condicionado. Vamos chegar lá no ar-condicionado, vocês vão ver que tem essa perguntinha. E aí, de repente, vai passando, bebe muita água e tal, vai passando. Interessante. Vamos para o próximo mito ou verdade, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público, hein? Ar-condicionado, baixa umidade e poluição do ar podem causar dor de garganta. Mito ou verdade? Então, exatamente o que a gente estava falando. Sim, é verdade. Baixa umidade, quando o ambiente está muito seco, quando a gente tem uma poluição no ar, que também está associada aos climas secos. São Paulo, quando começa a ficar aquele clima muito seco, a poluição fica, o gás carbônico fica intenso, aquela nuvem na cidade. E aí a gente começa a sentir, realmente, tanto o nariz se altera, uma consequência, na verdade, dessas alterações todas, como a gente começa, às vezes, a ter a questão da dor de garganta também. Então, é totalmente verdade que esses fatores, sim, pioram a nossa dor de garganta. Mas pode ainda, com a mesma explicação, não ter envolvimento nem de bactérias e nem de vírus. Não, ainda não. O que acontece é que esses fatores irritativos, às vezes, eles predispõem o aparecimento e que esses bichinhos que às vezes estão no ar ou estão por perto nos contaminem. E aí a gente acaba tendo, sim, uma amidalite, uma faringite, uma laringite, que são todas manifestações que podem causar dor de garganta na gente. Então, por exemplo, a faringe é um órgão um pouco mais para cima. Quando a gente olha o nosso modelo, a gente vê que a faringe, ela começa a vir daqui. A gente tem o nariz, que vai para a faringe, e para a laringe, que é a estrutura que tem a nossa prega vocal. Então, o que acontece é que a gente tem estruturas diferentes que estão associadas na nossa garganta e que podem estar em lugares diferentes ficando afetadas. Então, quando a gente está com aquela voz rouca, pegou uma dor de garganta, ficou com a voz rouca, possivelmente a gente tem dor nessa região da laringe, que é da prega vocal. Quando a gente, às vezes, está com uma dor mais alta, ou às vezes uma amidalite. A amidalite é nas amígdalas, que são estruturas mais altas, que a gente enxerga abrindo a boca umas duas bolinhas do lado ali perto da campainha. Então ali é uma outra alteração e é uma amidalite, que pode ser viral ou bacteriana. E quem não tem mais amígdalas, aí vai ter a chance, né, de ter a faringe, exatamente. Aumenta. Exatamente. Tá aí. Já perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Mais um mito ou verdade. Chupar bala ou mascar chiclete é bom para dor de garganta? Mito ou verdade? Então, é um mito. Na verdade, a bala e o chiclete não altera a questão da garganta. O que a gente pode dizer é que, às vezes, algumas substâncias que a gente pode colocar, algumas pastilhas, pode dar um alívio. E principalmente quando elas têm analgésicos, alguns produtos que são antissépticos, antibacterianos, esses produtos mais naturais, uma balinha de mel e própolis. Então, essas coisas a gente até indica. Mas, de maneira geral, o chiclete não muda. Não muda. E sabe o que eu ia te perguntar, doutora? A gente ainda vai falar de antibióticos e tal, e dos próprios alimentos, mas sempre há uma preocupação. Eu sei que a gente tem um público amplo com crianças, não é verdade? E que normalmente a gente se preocupa muito mais com elas do que até com a gente, quando a gente tem alguma coisa nesse sentido. O que vai diferenciar, aproveitando essa ilustração maravilhosa das meninas aqui, um quadro viral de dor de garganta e um quadro que a gente já tenha bactérias? Porque a gente sabe assim, ó, quem já teve filho com dor de garganta, deu aquela febre altíssima, já dá um desespero. E dor de garganta também tem essa relação aí um pouco com a temperatura, né? Tem. As bacterianas, elas dão uma febre muito alta, assim como as virais também. Também. Mas o que a gente faz, geralmente, a dor de garganta é um negócio que é muito bom o paciente ir no consultório pra gente olhar. A dor de garganta por telefone, ela é muito complexa. Por quê? Porque existem critérios que a gente entra que diferenciam um pouquinho se a dor de garganta é mais viral ou bacteriana. E incluem o padrão da amígdala, se a gente tem bolinhas no pescoço ou não, a febre, o tipo da temperatura que está tendo e associado a isso muitas vezes a questão da idade da criança. Então, faixas etárias menores,
de uma certa idade, a gente pensa mais no processo viral. De uma certa faixa etária, ali pelos 5, 12 anos, a gente pensa mais no processo bacteriano. Tá. Acima, depois volta para o viral de novo. Mas isso um pouco associado a essa avaliação médica. Então, é muito importante. Lembrando que uma febre que persiste, que é prolongada, associada a alguns outros fatores, prostração, uma questão de náuseas e vômitos ou algumas outras coisas, a gente sempre tem que estar muito atento e precisa de uma avaliação médica. Mas lembrando também que uma dor de garganta associada a outros sintomas, então, eu tô com o nariz correndo, comecei a tossir, espirrar, tive dor de garganta, isso também leva a gente a pensar muito mais num processo viral do que bacteriano. Tá. Só que o que acontece é que às vezes as bactérias são danadas e entram em cima de um processo viral. Porque cai a imunidade. Exatamente, ela entra como uma oportunista e aí a gente acaba tendo processos bacterianos sequenciais a processos virais. Então a gente tem que estar sempre atento a essa evolução de sintomas para a gente poder estar atento e segurar e fazer uma boa avaliação e tratamento. Não é brincadeira. E às vezes os pontinhos demoram para aparecer. Porque eu desenvolvi uma técnica, eu te contei essa, né, gente? Vou ensinar o pessoal de casa. Com a lanterna do celular, é melhor. Não, começa a já. A criança também precisa desenvolver uma habilidade para abrir bastante a boca, para colocar a lanterna ali e tentar pelo menos enxergar para ver que conduta vai tomar. Se vai para o pronto-socorro, se liga, né, para o médico e tal. E tem dado certo, assim, porque às vezes esse processo, e até as bactérias que a gente ilustrou aqui, elas não vêm nos 3 primeiros dias, mas a criança já está com todo o resto que você comentou. Prostrada, sem comer. Enfim, num quadro todo. E nessas a gente já tá arrancando os cabelos, né, meninas? Né, mamãe? Exatamente. Eu vou colocar a próxima perguntinha do público. Vamos para o próximo mito ou verdade? Depois a gente junta tudo, porque eu sei que essas vocês vão querer saber também. Será que é mito ou verdade que alguns alimentos podem, olha lá, ajudar a proteger o organismo para evitar dor de garganta no verão? Mito ou verdade é o que a gente vai contar daqui a pouquinho. Vamos lá, deixamos então o seguinte mito ou verdade na tela. Alguns alimentos podem ajudar a proteger o organismo para evitar dor de garganta no verão. Será? É verdade? A alimentação é fundamental, né, Carol? Então, quando a gente fala em estilo de vida e vida, eu acho que a gente tem alguns pilares que são fundamentais para a gente ter uma vida saudável. A gente começa com atividade física, boa hidratação e a alimentação entra sempre com um critério importantíssimo para a gente melhorar a nossa vida. Então, alguns alimentos são super importantes do ponto de vista da gente ter esse cuidado. Então, quando a gente fala, vamos fazer um chazinho de mel, de gengibre, usar umas frutas que são antioxidantes, que têm alto teor de vitamina C, então isso é muito importante. Então a teoria da sopinha da vovó também ajuda, porque sempre tem alguns componentes que têm proteínas, vitaminas e coisas que são fundamentais. Então, quando a gente fala na alimentação, a gente pensa, o gengibre tem um efeito anti-inflamatório, antioxidante, a cúrcuma também tem um efeito de alteração muscular, de anti-inflamatório, as frutas em geral são ricas em vitamina C, eventualmente quando a gente fala no mel, o mel também tem uma função de fluidificar um pouquinho esse muco, ele ajuda a produzir um pouco mais de saliva, que limpa a garganta e também tem um certo efeito que eles consideram antibacteriano, antiviral e anti-inflamatório. Que legal. Então, o motivo da gente usar isso, tanto na nossa rotina, no nosso dia a dia, como quando a gente está com algum processo, é super importante e ajuda muito, né? E para a questão mesmo que você comentou de rouquidão, quando a inflamação ali, enfim, não está envolvido nada além como vírus e bactérias, mas que há uma rouquidão presente, né? E a gente sabe o quanto isso também compromete muitas profissões que usam a voz, né? Nesse caso, a gente pode usar os alimentos também? Pode. Um dos alimentos que a gente mais indica para quem é usuário vocal, cantor, ator, jornalista, professor, médico, advogado, enfim, tem uma gama de profissões que são usuários vocais. Sim. A maçã é uma das coisas que a gente mais indica porque ela tem um certo efeito de limpeza. Então, para quem está com a dor de garganta, claro, além dos alimentos normais, mas quem usa muito a voz, a gente sempre diz que a maçã limpa a voz. E a gente acaba indicando bastante a maçã para o pessoal que é usuário vocal. Inalação também?
A inalação é aquela história de falar assim, até que ponto ela é efetiva, ela pode prevenir alguma questão ou ela também pode auxiliar no processo? A inalação ajuda. Quando a gente fala em inalação, então a gente está pensando em micropartículas que entram pela nossa cavidade, pelo nosso sistema respiratório e vão para o pulmão. Então essas micropartículas, quando são inaladas, elas ajudam sim nesse processo de umidificar a prega vocal. Tá. Então no quadro de rouquidão, a gente acaba sim indicando, por exemplo, uma inalação com soro ou com alguma medicação que o médico vai acabar te indicando. Mas para lavagem nasal, por exemplo, para a questão do nariz, o mais importante é a gente fazer uma lavagem nasal com soro fisiológico. Então a gente compra aqueles frascos de soro ou eventualmente os dispositivos que a gente compra, um spray ou qualquer um desses métodos que a gente consegue encontrar na farmácia e acaba fazendo uma lavagem nasal de uma forma efetiva. Isso ajuda a gente, com uma lavagem nasal boa, a respirar melhor e, consequentemente, a gente acaba tendo, então, todo esse componente que ajuda a parte do nosso sistema respiratório. A lavagem é fantástica, né? Muda a vida. Não, muda. Gente, tem que fazer. Ainda mais em São Paulo. Eu acho que a gente tem critérios muito importantes para indicar uma lavagem nasal, para fazer uma função nasal ser mais efetiva. Então, a gente, com a questão do tempo seco, dos poluentes, os pacientes que são muito alérgicos, algumas crianças pequenas que não têm e não conseguem fazer a higiene nasal adequada, a lavagem nasal ela é fundamental para a gente conseguir fazer. Exatamente pelo que a gente estava falando antes, a nossa respiração, ela precisa ser nasal, por questões fisiológicas, porque a gente precisa respirar bem pelo nariz. Então, precisa com que o seu nariz seja tratado e um dos tratamentos mais básicos que a gente tem hoje, querendo ou não, é a lavagem nasal, que é acessível e fácil. Então, a gente consegue diminuir processos virais e inflamatórios com uma lavagem nasal. Mas lembrando, a lavagem nasal tem que ser bem executada, ela tem que ser muito bem indicada. Cuidado com os videozinhos do YouTube e do Instagram que ficam mostrando jeitos malucos de lavar o nariz. Bem orientado, de forma correta, tanto em volume, quantidade, posição. E dependendo do momento, é muito importante para a gente fazer com que a lavagem seja, sim, efetiva e muito benéfica. Muito bom. Tem mais mito ou verdade, né? Vamos colocar na tela, então. Olha lá, que isso aqui é legal também, ó. É mito ou é verdade, doutora, que só é possível curar dor de garganta com antibiótico? A gente quase arranca os cabelos quando a gente ouve isso, né, Carol? Por favor, assim, ó, não... Olha, dá. Então, um dos comentários antes aqui que a gente estava tendo era assim, vamos lá, e a amoxicilina para dor de garganta? Nem pensar, né? A gente não pode pensar que antibiótico é sinônimo de melhora de dor de garganta. O antibiótico ele é usado quando a gente tem processos bacterianos. Então, quando a gente tem uma infecção bacteriana e que acomete a nossa garganta, aí a gente tem a necessidade de uso de antibióticos. Fora isso, não. E para isso tem aqueles critérios que a gente estava falando antes. Tanto para crianças como com adultos, a gente precisa ter controle e cuidado. Muito bom. Tem perguntinha do público na tela, já já a gente fala mais desses medicamentos, que eu tenho algumas perguntas para a doutora também. Olha lá, quem escreveu pra gente? Obrigada, Elide, um beijo. Como evitar a formação de... cásios nas amígdalas. Cásios são aquelas bolinhas brancas que a gente forma nas criptas da amígdala. Então, a amígdala, eu falo que é igual uma lua. Ela tem buraquinhos que, quando a gente passa o alimento e a saliva, ela é igual o tártaro, ela acumula dentro dessas criptas amidalianas. E aí, elas se formam e ficam ali essas bolinhas. Não tem muito como evitar o cásium, ele é uma coisa natural e normal. O que a gente pode tentar fazer para tentar minimizar que esse efeito na amígdala seja gargarejos, então o gargarejo com sal, que ajuda também na dor de garganta e pode ter um efeito antisséptico na garganta. Eventualmente alguns colutórios a gente pode usar para fazer o gargarejo, mas de maneira geral tem períodos às vezes do ano que a gente tem mais cásium por um processo também dessas questões inflamatórias da garganta e essas criptas ficam mais abertas ou mais fechadas. Então isso é complicado e o cásium geralmente a gente tenta remover se ele está incomodando muito ou se não, o tratamento definitivo, se é muito desconfortável, é um procedimento cirúrgico. E doutora, eu vou botar mais perguntinhas do público, mas quando a gente está falando também dessas questões de dores de garganta envolvendo bactérias ou vírus, a gente pode associar com adultos e crianças que são mais sensíveis e mais alérgicos? Porque às vezes a gente percebe uma sensibilidade maior mesmo nas pessoas que já têm uma alergia, até alergias respiratórias e tal. E por isso, já emendando a minha pergunta, a gente falou de antibiótico, e a questão de associar antialérgicos e até, claro, sempre com orientação médica, né? Mas já dando aí um caminho para quem está nos ouvindo, que muitas vezes
tá ali num loop que toda hora tá ficando doente? Como é que é essa questão? Então, quando a gente fala na questão da prevalência da doença, quantas vezes a gente fica, a gente realmente tem esses critérios diferentes. Então, é uma pessoa saudável, a alimentação tá ok, tá frequentando a creche, a escola, quais os mecanismos associados de meio ambiente que estão relacionados a essa prevalência aumentada dos processos inflamatórios e infecciosos. Associado a isso, fatores alérgicos, rinite, sim, eles alteram essa função da nossa mucosa respiratória. Isso, consequentemente, pode sim predispor a esses processos. Então, por exemplo, um nariz muito alérgico e algumas complicações de uma rinite alérgica, que a gente chama de polipose, pode muitas vezes fazer com que a gente tenha, sim, infecções de repetição. Isso faz com que a gente tenha, por exemplo, uma rinocinusite crônica, onde a gente tem a longo prazo esses processos inflamatórios e infecciosos. Da mesma forma que o nariz ficando trancado por um processo rinítico, por exemplo, a gente acaba respirando mais pela garganta, aumentam os processos, e aí vira esse looping que é verdadeiramente. Então, se a gente não consegue bloquear em algum momento um fator, a gente continua sempre andando em círculos e fazendo com que a criança, ou enfim, o adolescente ou o adulto tenha esses sintomas. E é difícil, a gente tem os testes genéticos de alergia e tudo mais, mas posso falar, tanta coisa que aparece ali, a gente fala, puxa, então, né, na vida a gente vai ter que abrir mão de tudo isso e acaba sendo, dificultando até encontrar o que vai ser o gatilho, muitas vezes, daquela sensibilidade, daquela alergia, né? Os diagnósticos da alergia, eles são bastante amplos, mas, acima de tudo, a sintomatologia, ela é fundamental para a gente fazer esse diagnóstico correto e até mesmo para abordagem terapêutica. Então, o mais importante é essa avaliação adequada pelo seu médico para poder fazer esse diagnóstico e fazer a conduta mais correta. É isso. Vou fechar com perguntinhas do público. Dá tempo, temos um minutinho. Olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada, Júnior. O própolis evita dor de garganta? Então, o própolis entra também nesse aspecto do alimento. O própolis tem um efeito que tem essa coisa do anti-inflamatório, antioxidante e ajuda junto com o mel, por isso as balinhas de mel e própolis. E que ajudam sim, eu acho que a gente pode, quando a gente fala nessas medidas caseiras para tentar aliviar, não faz mal. Em excesso, nada faz mal. Então, pode, no dia da dor de garganta, chupar uma balinha de mel e própolis. Só, claro, cuidando com algumas coisas. Por exemplo, um paciente diabético não pode entrar no critério de uso indiscriminado de balas de mel e própolis. Uma criança menor de 1, 2 anos não pode ter o consumo do mel, porque o mel é contraindicado para crianças, por uma certa faixa etária. Então, a gente tem que, baseado no que a gente pode, a gente fazer a indicação. Tá aí, claro, sempre procurando o médico, né, gente? Porque é só o médico que vai conseguir dar o diagnóstico ali e cuidar próximo, porque a gente sabe que detona tudo isso, diminui a qualidade de vida, tem até casos aí incapacitantes, que adultos e crianças ficam prostrados, não é legal. E agora no verão, com esse tempo que a gente está vivendo, que é meio maluco, né, doutora? Os casos acabam aumentando. Então eu vou agradecer a doutora Roberta Pila, vou deixar o Instagram dela para vocês, ela que é otorrinolaringologista. Quem quiser saber mais é o @doutora, abreviado, Roberta Pila com 2 L's, tá? Doutora abreviado Roberta Pila com 2 L's, você já encontrou o trabalho dela nas redes sociais. Obrigada, viu, doutora? Uma simpatia. Carol. Adorei. Até a Obrigada, próxima. Obrigada. Até.